livro de João. Estava hoje estudando e Deus colocou algo interessante em nosso coração, na nossa temática. João 3,16 em diante, continuação do nosso estudo. Estaremos dando seguimento. Leiamos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidos as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Leão da tribo de Judá, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É significativo, meu Deus, estarmos na Tua presença e principalmente, meu Deus, para sermos ensinados pelo Senhor. Pai querido, eis-me aqui como um porta-voz da Tua palavra, que o Senhor venha uma vez mais me usar para os Teus filhos e que acima de tudo eu possa entender também, Senhor, que esta palavra ela é para mim. Pai querido, fala conosco. Seja bem-vindo também, meu Senhor Jesus e meu amigo Espírito Santo, esta mensagem. Abre, meu Deus, o nosso entendimento, que não venha haver nenhum tipo de congestionamento psíquico, mas que possa, meu Deus, existir em nossas vidas interpretações significativas que possam salientar, meu Deus, uma fundamentação cristocêntrica em nossa vida espiritual diante da Tua presença. Pai, o mais importante é que o Senhor venha crescer e que nós venhamos uma vez mais diminuir, meu Deus, para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Deixa eu primeiramente dizer aos meus irmãos, aos que, quem sabe, se perdeu um pouco na temática. A temática ela continua sendo a mesma, porém existem pontos, que venha nos explicar com mais propriedade, e nesses pontos tem aplicações como é que é? Não é substituir, não. Irmã, Socorro, me ajuda aí. Vamos lá, deixa para lá. Trazendo um sinônimo da temática. Pronto, está mais bonito, né? Está mais bonito. Está mais clássica. E as aplicações, elas são interessantíssimas para cada um de nós. Entendermos do que Jesus ele estava escrevendo, dizendo para os discípulos, e ele explicou com muita propriedade o amor de Deus para com a humanidade.
Se nós formos olharmos para o contexto do homem, infelizmente, o homem ele tem se colocado de forma não muito aprovada pelo Senhor. E nessas reprovações de Deus, Ele enviou Jesus para solucionar os problemas. Como falei no início da pregação, estamos na sexta temporada, sexta parte. Nós fomos ensinados que Deus veio como homem, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Quando trata-se de 100% Deus, ele foi um homem perfeito. E nessa perfeição, ninguém viu pecado em Jesus. E nesse 100% homem, ele era sujeito a erros como eu e como você. Mas ele permaneceu fiel na presença daquele que o enviou. Então Jesus, ele foi uma cláusula na vida dos homens. Cláusula essa de resolução. Você olha, eu sou igual a vocês, homem igual a vocês, porém, o que o meu Pai colocou em mim, eu estou transpassando para vocês, uma vida de santidade. E o amor dele foi tão grande, em outras palavras, que estou só aqui explicando, o amor de Deus foi tão grande por conta de cada um de vocês aqui, que eu estou aqui para solucionar o problema que está na vida de vocês. O pecado que existe na vida de vocês, somente o Pai vê. Aí, pelo comportamento interno que o Pai está vendo, vem um comportamento físico que é reprovado pela sociedade. E literalmente, meus irmãos, tudo por causa do amor foi solucionado na vida de muitas pessoas. Porque se não tivesse o amor de Deus para com as vidas aqui nesta terra, para com a vida dos homens, cá para nós, o que seria da humanidade? Ele não amou somente Jerusalém, ele não amou somente Judeia, não, ele não amou Samaria, somente não, ele amou os confins da terra. Jesus disse: olha, primeiramente Jerusalém, né? Jerusalém, olha o amor de Jesus, explicando para eles: vocês vão continuar anunciando o amor do meu Pai, que eu preguei para vocês em Jerusalém. Aí vocês vão para a Judéia, da Judéia para Samaria, da Samaria para os confins da terra. Até hoje estamos apresentando este amor. Até hoje estamos apresentando para os pecadores o que Jesus é capaz de fazer. Jesus, ele não mede esforços para perdoar o pecador, e muito menos o pecado. O objetivo de Deus de mandar Jesus a esta terra foi para solucionar os pecados dos homens. Não foi outra coisa, foi justamente para solucionar o pecado. Tem muita gente por aí que diz: olha, eu tenho muito pecado, eu já matei, eu já estuprei, Deus não me perdoa. Quem foi que disse que Deus não pode perdoar? Tanto que ele diz: vinde a mim todos. Ele não faz acepção de pessoas, ele não faz acepção de nacionalidade, ele não está perguntando se vocês somos afro-americanos ou somos brancos,
ou somos magros ou gordos. Ele não está perguntando. Ele só está perguntando uma coisa: você quer salvação? Então vem a mim, que eu estou aqui para perdoar o teu pecado. Porque o meu Pai me enviou para acontecer a solução do pecado. Pois a casa que eu vou regressar, lá não tem pecado. Eu vou mostrar para vocês os caminhos tortuosos. Siga se você quiser, porque eu sou o próprio caminho da retidão. E outra coisa, nos caminhos tortuosos existe trevas, e em mim existe luz. E eu não vim para julgar ninguém, condenar ninguém. Eu vim para absolver vocês. Agora, se vocês não estão crendo no que eu estou pregando, já está julgado, porque vocês não estão crendo. Se vocês não estão crendo que eu sou a luz, o caminho, a verdade e a vida, vocês já estão sendo julgados pela palavra. Não obstante, o próprio Noé falou sobre o grande dilúvio. Por eles não acreditarem em Noé, foram infelizmente cometidos por afogamentos e morreram centenas e milhares de pessoas. Estamos há 2000 anos após a ressurreição do Filho de Deus. Cada um de vocês recebeu um vídeo que eu mandei esses dias, anteontem ou foi ontem. Esse pastor que você viu falando é a mesma coisa que eu falo aqui na igreja. Aí falamos aqui acerca, no decorrer dos pronunciamentos, dos hábitos dos intolerantes, aquele que não tolera. O interessante é que Jesus, ele quer tirar a maleficência da vida do homem. Aí a pergunta que não quer calar: será se o homem quer que Deus arranque de suas vidas o que não agrada a Ele? Se tem uma maleficência na minha vida, Deus não quer que essa maleficência seja algo definido na minha vida. Falamos agora há pouco aqui sobre um assunto entre nós dois, do que está acontecendo no mundo político. Aconteceu também quando Jesus estava aqui na terra, pessoas se vendendo com muita facilidade. A mensagem que Deus ele traz para mim, para você, não é somente lá para fora, que isso aí é dever meu e seu de pregarmos, anunciarmos as boas novas de salvação, e de por todo mundo pregar o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Está lá em Marcos 16. Mas o interessante é que existem pessoas, irmão Manoéis, dentro da casa do Senhor, que não tolera ser corrigido, ser admoestado. O intolerante nunca vai concordar com a razão da verdade. Vamos prova disto? Quantas vezes os fariseus, escribas e saduceus concordaram com Jesus? Nenhuma vez. Escarneciam Jesus das palavras ditas do Filho de Deus. Eu falei um dia desse, repito novamente, infelizmente ainda existem
pessoas como os fariseus, escribas e saduceus dentro da casa do Senhor. Me prova na Bíblia que eles tiveram salvação, a ponto de Jesus chamarem ele de sepulcro caiados, João Batista chamando ele de raça de víboras. Pessoas que não querem mudança, pessoas que têm desejo de ir para o céu, mas não quer renunciar à carne, não quer renunciar ao mundo, e a sua vida intelectual de forma carnal. E eu te digo em nome de Jesus, seja intelectual das coisas de Deus, e você vai ter conhecimento daquilo que o Pai fez pela tua vida. Quando eu falo de intelectualidade, estou dizendo de uma coisa interessante: é você ter conhecimento, é você ter razão da verdade, é você dar valor naquilo que o Pai fez. É o mesmo que uma mãe fazer uma comida com tanto amor para o filho, e o filho fazer descaso. É o mesmo que a mãe cuidar do filho com muito carinho, com muito amor, e o filho fazer descaso no futuro. Ei! Foi falado aqui quarta-feira sobre o amor. E tem muita gente, infelizmente, que ainda, por ser um intolerante, ele tem uma mente fechada. O orgulho, pastor Delmírio, não deixa a mudança. Não deixa. Hoje Deus me deu mais uma palavra interessante. Primeiramente eu vou pregar sobre Judas e Pedro. Depois, não é essa temática, mas é basicamente assim. Tem muita gente que não estão lutando pela presença de Deus. Essa não é a temática, mas vai ser falado sobre isso. Tem muita gente que não tem lutado pela presença de Deus. Ele luta, irmã Wanda, é pelo seu desejo pessoal, é pela sua forma de pensamento. Eu falo isso com muita propriedade, há um congestionamento muito grande, psicologicamente e sentimentalmente. O psicológico e o sentimento vive aquele choque de não concordar, porque o intolerante ele vive dessa forma. Deus mandou Jesus, mas os intolerantes não quiseram. Chamaram ele de demônio. Chamaram o nosso Jesus de demônio, príncipe dos demônios. Jesus, olha para cá, Jesus ensinou como o jovem rico deveria fazer. Ele fez? Não, sabe por quê? Porque ele era intolerante. Virou as costas para a verdade e preferiu seguir o seu caminho banal. Ei, repito, e quantas vezes for preciso eu irei falar isto: o céu que Jesus pregou, e o céu que Deus e Jesus e os seus sucessores pregou,
não é um céu bagunçado, não é um céu voltado à sua forma de pensamento, não é um céu da forma do teu sentimento. O céu que eu vou morar, o céu que Jesus ele disse que iria preparar um lugar para ir para você, não é da forma que você escreve e muito menos pensa. O céu que eu vou morar está dizendo para você ser um santo, e santo, 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 santo. Santifica a tua vida, meu irmão, santifica a tua vida, minha irmã. Não seja intolerante, seja tolerante pela palavra de Deus. Ou nós vamos para a Bíblia Sagrada e vivemos uma vida baseada na palavra. Ei, Jesus nunca pregou nada dele. Tudo que ele pregava era o que o Pai mandava ele pregar. Lá no deserto, o próprio Satanás, está escrito, e Jesus pela palavra, nem só de pão, Satanás, está na palavra. Olha meu irmão, eu disse um dia desse e vou dizer de novo. O Gabiru, o inimigo teu e meu, ele conhece a Bíblia muito mais do que os maiores pregadores, odontorados, que hoje em dia tem até o tal de divindade. Eles não sabem, Sâmia, é de nada. Viu, Silvana? Ele não sabe é de nada. O diabo sabe muito mais, mas não é obediente. E Jesus, ele foi contra-atacado com a palavra. Literalmente. Quer dizer, ele foi atacado pela palavra. E Jesus contra-atacou Satanás com a palavra. Porque o Filho de Deus era a própria palavra. João disse que o verbo era Deus e o verbo estava na terra. Não é isso? O verbo estava aqui, meus irmãos, era Jesus. E o verbo se tornou carne. E o verbo era Deus. Quem era? Jesus. Então não queira eu você querer dilumbrar Deus no pensamento, porque Jesus pega você pela canela. Ei, está lá em Isaías: os teus pensamentos não são os meus pensamentos, nem os teus caminhos são os meus caminhos. Ei, você e eu podemos ter os maiores argumentos pela nossa defesa. E aí, no dia da prestação de conta, qual é que vai ser a nossa defesa? Porque eu queria viver da forma que eu quero? Não. Ei, Deus nunca vai impedir você viver da forma que você quer. Nunca. Mas uma coisa eu te digo por certo: desinformado você não vai ser. Tá? Não. Agora tem que ter maturidade. Vamos lá. Quinto e último ponto, nós passarmos para o outro ponto interessante. Ele é formador de opinião. Tá? Os hábitos dos intolerantes. O quinto ponto, ele é formador de opinião e depreciador. Além dele ser formador de opinião, ele é o que? Depreciador. Está lá em Provérbios 1, versículo 30 e 31. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, olha aí, portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Tá? Deus aqui, Ariane, viu? Dica. Deus aqui, pela sua palavra, está nos ensinando. Agora, você acha que Deus vai ficar te bajulando? Não, Delmílio. Não, meu irmão. Deus não bajula ninguém.
Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ele está batendo na porta, então ele está lá de fora. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. Você sabia que ele está nos aconselhando hoje? Ele está nos aconselhando pela sua palavra. Mas infelizmente tem muita gente que nem filho, que desobedece pai e desobedece mãe. Fique sabendo de uma coisa, que Deus continua sendo nosso pai, viu? Ele continua sendo pai. Aí você não quer obedecer a palavra? Um dia os desobedientes da palavra não vão ouvir a trombeta do arrebatamento. Não vão. Está aqui João 3,16. Quem não crê já é julgado. Ele não está dizendo que está condenado, porque a condenação é no futuro. Digo isso sempre, repito: nem todos que me dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Muitos chamados, mas poucos são os escolhidos. Sabe por quê que está dizendo isso aqui? Porque são intolerantes. Viu, Vitória? E Deus não quer que nós venhamos ficar aqui nessa terra tenebrosa. E falando em terra tenebrosa, se está difícil servir a Jesus, Ele estando aqui na terra, porque Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Se está difícil obedecer com Ele aqui, analisa aqui comigo quando Ele tomar a igreja daqui e não tiver mais nem Ele, nem o Pai e nem o Espírito Santo. Você acha que está difícil? É por isso que você tem que lutar pela tua vida espiritual. Lute por ela. Batalhe pela tua vida espiritual. Dê valor àquilo que Deus fez pela minha vida e pela tua vida. Porque não tem macho nesta terra, não tem mulher nesta terra que vai dar um filho dele para morrer pela minha vida e pela tua vida. Mas o meu Deus fez diferente. Ele deu o seu único filho para morrer pela minha vida e pela tua vida. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Aí por conta disso vão passar a comer do fruto do seu caminho. Aí vai comer amargura, angústia, desespero. Aí vai querer volta, não tem mais como. Eu estava dizendo hoje para alguém, essa pessoa me mandou uma foto dizendo que estava com saudade. Eu disse assim: meu filho, existem dois tipos de saudade. A primeira saudade é a saudade que quando nós éramos mais jovens, né? Quando nós tínhamos mais vigor, quando a igreja era mais ativa, era mais presente, era mais obediente, era mais entendida. E comecei a colocar diversos adjetivos no tocante a este tipo de saudade. E a outra saudade, dizendo para ele, é um tipo de saudade que vai depender da gente. A gente vai sentir aquela saudade, mas nós podemos sermos os remanescentes. Aleluia. Você não precisa mudar para pior.
Não necessita. Deus disse para Elias: Elias, ainda tem 70. Mas Senhor, aí vamos lá para a realidade. A Igreja Assembleia de Deus tem 110 anos. 110 anos, meus irmãos, mudou muito. Se você pegar um pastor de 80 ou 90 anos de idade, ele vai falar como era a Igreja Assembleia de Deus. Eu estou falando de Assembleia de Deus, a qual eu sou pastor. Se você pegar uma irmãzinha do ciclo de oração, você vai ver. A minha sogra tem 71 anos de idade. Se ela for relatar o ciclo de oração de 40 anos atrás, ela vai dizer: eu tenho saudade do ciclo de oração de 40 anos atrás. Se você pegar um crente raiz, você vai ver, ele diz: eu tenho saudade dos tempos que as igrejas cantavam os corinhos, né? São tantos corinhos bonitos, que quando a gente canta só um, dois, o resto não canta porque já perderam. Tem um pedreiro do lado de casa, ele estava me dizendo: pastor Enilson, está desviado ele. Ele disse: pastor Enilson, eu só gosto dos hinos antigos, porque os hinos da atualidade não tem letra como antigamente, não tem vida como antigamente. Sabe por quê, meus irmãos? Porque infelizmente os intolerantes, eles querem colocar no nosso meio modificações. O evangelho continua sendo o mesmo. Nós continuamos pregando que Deus amou o mundo de tal maneira. E detalhe, não é 110 anos não, são 2000 anos que Jesus continua dizendo: eu amo vocês, o meu Pai amou ao mundo de tal maneira que me enviou para todo aquele que nele crê que não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus disse: tudo passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Detalhe, meu irmão, a igreja continua sendo a mesma, a palavra continua sendo a mesma, mas infelizmente os intolerantes querem mudar. Mas enquanto vida eu tiver, eu continuarei pregando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e quem quiser ir para o céu tem que viver uma vida de renúncia pessoal, para um dia ouvir o som do trombeta do arrebatamento da igreja. Meu Deus, dá um glória aí, Vitória, bem alto. Mais alto. Eu sou crente, pastor Delmi, dá glória a Deus alto, porque eu sou pentecostal. Hoje em dia o povo tem preguiça de ter da glória a Deus, aleluia. Eu não tolero isso, meu irmão, porque quando estava lá no mundo, vou dizer aqui, irmã Socorrinha, a irmã Socorrinha estava me contando que quando ela estava lá em casa contando que quando ela era do mundão, rapaz, era sexta, sábado e domingo e segunda e terça-feira, 5 dias, pulando carnaval, e gritava alto, aquela coisa toda, cheio de trigo no corpo. Aí aceita Jesus, o diabo coloca um espírito maligno no corpo de muita gente. Ei, meu irmão e minha irmã, Deus não te chamou para ser um crente frio, não. Deus te chamou para ser um crente fervoroso na presença de Deus. Aleluia. Busque para você ver a igreja da antiguidade. Tem um que diz aqui: cadê aquele povo barulhento? Porque nós é barulhento, meu irmão. Aí tem uns bacanas aí que diz: não precisa disso. Não precisa porque é cuba de gelo.
O povo lá fora tem que saber que você é alegre, adora ao Senhor, glorifica o nome do Senhor. Quando aquelas pessoas foram batizadas, viu, Tiago, se aproximaram para ver aquela zoada. Que negócio é esse? Porque estavam cheios do Espírito Santo de Deus. O intolerante nunca vai concordar com nada. Não precisa disso. Para que isso? Porque você infelizmente tem uma mentalidade carnal. E a Bíblia diz que o homem carnal não tem como interpretar as coisas do Espírito. O próprio Deus está dizendo: ei, grita, grita. Deus não mandou Josué gritar, ele gritou. Hã? Aí nasceu um bonitinho. Deus não é surdo. Engraçado que lá para o mundo gritava. E eu dou glória a Deus alto para todo mundo escutar, para a pessoa saber que eu sou crente pentecostal. Isso é até um pouco do contexto da mensagem. Seja uma pessoa de opinião com base bíblica. Tenha a tua opinião por base bíblica e você vai ver a diferença. São hábitos, na verdade, que não pode ser na sua vida aquilo que venha despriorizar o que Deus manda ter como prioridade. Vamos para o outro ponto. Como tornar uma pessoa tolerante? Viu? Como é que eu posso me tornar uma pessoa tolerante? Para poder chegar na tolerância. Ninguém é uma coisa sem passar pelo processo. Deus me deu isso aqui nesta tarde deste dia. Porque eu falei aqui na semana passada que nós iríamos falar sobre os hábitos dos tolerantes. Mas eu preciso entender, para eu ser um homem tolerante, para você ser uma mulher tolerante, eu tenho que passar pelo processo da tolerância. Sim ou não? Pastor, tem isso na Bíblia? Tem na Bíblia, vou te provar que tem na Bíblia. Primeiro, para você se tornar um tolerante, se humilhar perante o Senhor e esperar o tipo da exaltação. Deus nunca vai fazer você uma pessoa ser tolerante. Olha para cá, olha para cá. Deus nunca vai fazer você ser uma coisa se você não se colocar perante Ele como professor. É Ele que vai me ensinar, é Ele que vai te ensinar a ser uma pessoa tolerante. Porque o tolerante, ele tem na sua vida a humildade. Não vem aqui interpretar coisa errada. Roupa rasgada é desleixo, viu? É desleixo. Sapato rasgado não quer dizer que é humilhação, não. Isso é desleixo ou falta de condições, viu? O que é humildade? Ser vazio de si mesmo, se submeter, e muitos adjetivos. 1 Pedro 5, 6. E detalhe, o humilde, ele tem que entender que tem alguém superior a ele. Viu? O humilde, ele nunca vai ser rancoroso. Ele nunca vai dar um passo além do que ele pode dar. Não. O humilde, ele é servo. Vou dizer depois você dá só dois glória. O humilde, ele é servo. É a primeira escada para se tornar tolerante. Vamos lá. Qual é a recomendação? Humilhai-vos. Olha, ó, não é humilhar, é humilhai-vos. Não é vós, é humilhai-vos. Ele está me referindo à minha pessoa de forma pessoal. Ele está recomendando: humilha-te, humilhai-vos,
pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Ele está recomendando isso aqui para o povo de Israel, para o povo, e você faz parte do povo de Deus. E essa humilhação, ela é pessoal, ela é coletiva. Como é que eu quero ser uma coisa se eu não tenho humildade? Né? Que nem foi falado aqui quarta-feira pela irmã Wanda. Olha o pronunciamento de Caim, viu, Maria de Jesus? Porventura, eu sou guardador do meu irmão? É muita audácia, falta de respeito, falta de consideração. E Pedro está dizendo: ei, vocês estão me ouvindo? Sim, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus. Ei, ele não estava dizendo de um Deus qualquer, ele estava dizendo de um Deus que fez os céus, que fez a terra, e que teve a audácia de enviar o seu único filho para morrer por mim, por você e por todas as nações, e ressuscitar o terceiro dia. Ei, debaixo da potente mão. Você sabia que a nossa mão é um mecanismo de bênção, de prorrogação, de promovimento, de estabilização, sustentação, de blindagem? A mão, de impetração. Se você estiver ao lado de alguém, não, eu estou do lado de Beltrano, você está do lado dos cuidados de alguém, né? E assim vai. Onde ele está, é que nem o filho está com o pai. O filho se sente seguro quando ele está do lado do pai, com a mão segurada aqui, ó. Se vai atravessar uma rua, o pai está com a mão segurada na mão do filho. Para você ser uma pessoa tolerante, você tem que estar debaixo da bênção de alguém, da proteção de alguém. Você só é uma coisa na igreja se o pastor te colocar para você ser esse alguém. Se ele não te colocar, você não vai ser. Aí Deus é tão bom que Deus toca no coração do pastor e o pastor te promove para ser alguma pessoa na casa do Senhor. Espera aí. Só escutei 2 glórias a Deus. Vou dizer de novo. Nós só somos o que somos porque Deus um dia promoveu eu e você. E hoje em dia, infelizmente, tem muitas e muitas pessoas que não têm sede, irmã Thelma, de ser. Antigamente, estou falando do meu tempo, pode que eu não sou muito velho, né? Mas eu fui criado no meio dessas pessoas. Viu, irmã Wanda? Antigamente, viu, Tiago? Quando eu tinha a tua idade, tu tem quantos anos? 20, né? Antigamente eu já pregava, meu filho. Eu tinha sede de ser alguma coisa na casa do Senhor. Antigamente, jovem, que eu conheço, eu continuo sendo jovem, mas eu, quando era jovem solteiro, eu tinha sede de ser alguma coisa na casa do Senhor. E nunca precisei de puxar tapete de ninguém. E eu me colocava, me humilhava na presença do meu Deus. E Deus foi me promovendo, ó, rapidamente. Aí para que a seu tempo vos exalte. Não é o meu tempo, é o tempo dele. E como ele quer que nós vivamos, sermos pessoas tolerantes, você acha que Deus
vai colocar alguma pessoa na frente de um trabalho se ele não é tolerante? Não concorda com nada? Não aceita nada? É tudo não, não e não. Tudo é do contra. Não, eu penso assim, porque é assim, porque é daquele jeito, porque tem que ser assim. Ei, meu irmão, se fosse para você ser quem era você, não era Beltrano. A pessoa só sabe o peso de uma cadeira de presidência, de liderança, no dia que senta. No dia que senta, ele vai saber da responsabilidade. Aí ele vai começar a achar ruim. Ele vai começar a reclamar, vai começar a murmurar. Aí vai querer falar aquilo que não é para falar. Até na hora da pronúncia você tem que saber o que você vai falar. Deus nunca vai colocar uma responsabilidade na mão de alguém se ele não é tolerante. Primeira coisa, você tem que concordar com as escrituras sagradas, viu? E tem que obedecer às sagradas escrituras. Sabe por que Deus exaltou Davi com rapidez? Porque Davi era tolerante, era obediente, se humilhava. Era tão tolerante, irmã Wanda, que ele sentiu mal quando ele cortou um pedaço da túnica de Saul. Era tão tolerante que disse: quem sou eu de triscar no ungido de Deus? E olha que Davi sabia da macacada de Saul. Mas ele manteve sendo um homem firme e fiel em todos os seus aspectos. Se humilhar perante o Senhor e esperar o tempo da exaltação. Espera. Um dia você era humilhado, e um dia Deus te exaltou, você se rendendo aos pés dele. Sabe por quê que você tornou-se uma pessoa como cristão? Porque ele colocou Jesus aqui. Jesus ensinou o caminho da verdade e a vida, ensinou a questão da humildade. Você se debruçou perante ele, reconheceu que você não é nada nem ninguém. Ele, então tá bom, já que você reconhece que eu sou o teu Senhor, eu vou exaltar o teu nome. Foi o que Deus fez com Abraão. Abraão, eu engrandecerei o teu nome. Temos um nome, meus irmãos, engrandecido no meio da sociedade. Agora, aqui dentro, é uma outra evidência. Tem gente que não quer se submeter a nada. Isso é um tipo de pecado que você não fique sabendo agora. Viu? Não tem humildade. Tem idade de ser meu pai. Tem pessoas que têm idade de ser minha mãe. Mas se não tiver humildade, está pecando. Tem que ter humildade. Sempre nos respeitamos. Existe um respeito entre eu e ele a minha pessoa. É isso que Deus quer que aconteça nas nossas vidas. Tem que ter respeito. Meu pastor, meu pastor, meu pastor. Direto, eu ligo para ele: meu pastor, como é que está? Pastor, meu pastor. Sabe o que é isso aí? É quando a pessoa entende o que está sendo ensinado. E sabe quem é que exalta? O próprio Deus.
Tem gente que quer ser independente. Ei! O nosso Deus, Ele quer que nós venhamos termos submissão e amor, humildade, sincronização em todos os aspectos. Infelizmente, o que tem acontecido nos tempos atuais, por que a igreja não tem crescido como anteriormente? Porque a humildade, infelizmente, se esvaiu dentro da casa do Senhor na vida de muitos. Mas ainda existem os remanescentes que têm humildade, que têm a flexibilidade, que têm a tolerância de viver pela palavra de Deus. Tem liderado que quer estar pisando em liderança. Te humilha, meu irmão, te humilha, minha irmã, te submeta. Você não é cacique, você é índio. Se tem a liderança da regência, obedeça a ela. Não, irmã, eu não vou cantar esse hino, não, irmã. Esse hino é muito feio. Esse hino não dá para mim, minha irmã. Obedeça, porque se você obedecer, você vai cantar bonito para Jesus de Nazaré. A humildade é o tema principal. Aí tem os seus adjetivos. Precisa existir. Tem alguém que Deus confiou. Aí por causa da tua humildade, Deus ele te exalta. Que Deus não é cego e nem doido. Viu? Lucas 18, 14, parte C. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Tá? Tá bom até aqui. Semana que vem iremos falar o segundo ponto. Como tornar-se um homem, uma pessoa tolerante. Bote isso na tua cabeça. Seja humilde. Te submeta. Vou falar aqui. Ouça mais. Fale menos. Viu? Ouça mais. E fale menos. Fica de pé em nome de Jesus.